Olá, meu nome é Juliano Domingues, presidente da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, e quero dizer que é uma satisfação, uma alegria para a Intercom, e aqui eu falo em nome de toda a diretoria executiva e dos sócios e sócias da Intercom. É uma alegria para a Intercom abrir essa sessão intitulada Por uma Radiodifusão Cidadã e Acessível, uma sessão que marca uma aproximação, uma parceria, o primeiro passo numa parceria entre a Intercom e a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, no sentido de fortalecer, de juntar esforços no sentido de fortalecer a Rede Nacional de Comunicação Pública, a RNCP. Eu queria, nesse momento, agradecer à EBC e a todos que fazem a EBC, especialmente o nosso amigo Otávio Pena Pierante, já parceiro de longa data da Intercom, e agradecer todos que fazem a EBC e que compõem a equipe de Otávio, que estão junto conosco aí nesse esforço. Nesse momento, eu passo imediatamente a palavra à nossa diretora científica, professora Ilusca Coutinho, que vai conduzir essa sessão a partir de agora. Muito obrigado, Ilusca. Está com você a palavra. Obrigada, Juliana. Então, é com muito prazer que a gente começa efetivamente essa sessão, né? A gente começa falando da importância da participação da Intercom nesse momento, essa aproximação com a EBC. Lembrando que essa é uma espécie de um embrião, uma sementinha que a gente teceu lá atrás, quando implantou o Fórum de Rádio e Televisões Comunitárias. O Otávio, que está aqui, participou do segundo Fórum de Rádio e Televisão Universitária da Intercom, que foi realizado em 2018, em Joinville. Então, é importante a gente estar nesse momento aqui, discutindo essas questões, o compromisso da Intercom como sociedade científica, de discutir temáticas no que se refere a uma comunicação mais acessível, pública, né, inclusiva, né, e de se posicionar não apenas cientificamente, mas também politicamente no campo das ciências da comunicação e da comunicação como um todo. Nesse momento, a gente vai ter a participação do Jean Lima, presidente da EBC, do Otávio Pena Pierante, que é assessor da SECOM, da Presidência da República, do Juan Carlos Alves, que é gerente executivo de planejamento e da Rede Nacional de Comunicação Pública, e também estou vendo aqui na tela da EBC, da Maíra Bittencourt, né, que é presidente do COGECOM, coordenadora do COGECOM, né, que é o órgão que reúne os coordenadores e diretores de comunicação das instituições públicas federais de ensino. Então, vou passar inicialmente a fala para o Otávio Pena Pierante, que é nosso parceiro mais antigo, mas igualmente saudando os colegas da EBC. Então, nesse momento, Otávio, estamos já aqui numa comunicação pública, uma rede de comunicação pública entre telas. Juliano está falando de Pernambuco, de Recife. Eu estou falando, nesse momento, extraordinariamente do Espírito Santo, né? E temos Otávio e a equipe da EBC em Brasília. Então, a primeira rede que a gente estabelece, vou passar a bola agora para o Otávio e, na sequência, para o pessoal da EBC. Juliana e Lusca, boa tarde a todas, todos e todes. Quero agradecer o convite para a gente conversar com a Intercom. Eu queria só quebrar o protocolo um pouquinho, Lusca, e, se possível, passar a palavra para o Jean, presidente da EBC, que tem sido fundamental aí na condução desse processo de expansão. Acho que vale ouvi-lo e, na sequência, daqui a pouquinho eu volto. Combinado. Então, vamos estabelecer assim. Acho que eu que cumpri o protocolo direito, né? Vamos lá, então. Vamos começar com o Jean Carlos, que é presidente da EBC. Acho que eu que não fiz o combinado, né? Desculpa, viu? Passamos então para o Jean Carlos e a gente depois toca a nossa conversa. Jean, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Satisfação enorme participar dessa atividade. E a gente está junto aí na construção de uma rede de comunicação pública, no fortalecimento da rede de comunicação pública. Eu que acompanhado do Juan Carlos, que é o gerente executivo aqui pela EBC, da Rede Nacional de Comunicação Pública, TV e Rádio, e da Maíra, que é diretora do COGECOM, é nossa conselheira aqui do CONSAD, que foi anunciada para ser diretora-geral aqui na EBC. E, então, ela, além de estar na parceria já que a gente tem feito na ampliação da Rede Nacional de Comunicação Pública, também vai ajudar aí nesse processo de fortalecimento e interrupção. Queria cumprimentar aí o Juliano, todos e todas integrantes aí do Intercom, e o Otávio, né? O Otávio é o nosso coordenador. O Otávio que coordena todas as ações aqui, a gente só
executa a coordenação do Otávio, pela SECOM, ele e o João Brandt, seguindo a orientação do ministro Pimenta. A gente tem feito aí um trabalho conjunto com o Ministério das Comunicações, a Anatel, as universidades, a Andifes, e mais recentemente agora com a Abroem, a estratégia de fortalecer a Rede Nacional de Comunicação Pública. Então, a gente fez um evento dia 17 de outubro, em que a gente concretizou a parceria de 42 universidades, a adesão na Rede Nacional de Comunicação Pública, tanto TV quanto rádio. Agora, no dia 6 de dezembro, nós vamos fazer uma segunda etapa que envolve os institutos federais, e aí é uma parceria de rádio com os institutos federais, é uma parceria com o MEC e a CETEC, e em seguida a gente vai fazer uma terceira etapa com a Abroem, com as universidades estaduais e municipais, que vão ajudar aí a gente interiorizar a radiocomunicação, a radiodifusão pública, né? Tanto TV quanto rádio. Então, para a gente é muito importante estar aqui nesse momento, né? E estar com vocês que atuam nesse segmento da comunicação pública, e conte com a gente nesse processo de fortalecimento da nossa rede. Queria mais uma vez agradecer. Falar alguma coisa, Maíra, Carlos? Então, a Maíra vai também cumprimentar vocês. Obrigado. Boa tarde. Uma alegria mais esse momento de fortalecimento, né, dessa expansão de rádios e TVs, uma expansão tão cara a todos nós da área, né, como pesquisadores, professores, enquanto profissionais da área, porque fortalece não só a comunicação do nosso país, mas também as nossas instituições de ensino. E eu acredito que é um momento esperado por muitos que trabalham tanto na pesquisa quanto na parte prática e da comunicação. Então, estamos juntos para somar nesse processo de expansão da rede. Boa tarde a todos e todas. Satisfação realmente contar com esse fórum para a gente discutir a Rede Nacional de Comunicação Pública, um assunto que é muito caro para a gente aqui também. Então, a EBC, nesse momento, congregado aí com uma ação de todos os vários ministérios em prol dessa rede, a gente considera um marco realmente, uma possibilidade enorme que está sendo construída nesse momento para a evolução da radiodifusão pública. Eu coloco a radiodifusão pública porque tem essa parceria em prol da comunicação pública e também a parceria com outras redes, também com a própria rede legislativa, da gente avançar e tornar esse conteúdo que tem uma importância enorme, acessível a todos. Então, estamos falando desse primeiro processo de implementação, né, dessa expansão, mas contando também com essa rede fortalecida, com um volume de conteúdo, um intercâmbio de conteúdo interessante que a gente sabe que é necessário, né, que a sociedade possa acessar. Ela exercer, de fato, o papel complementar que ela tem, que é, inclusive, um elemento constitucional. Então, só uma breve introdução, acho que vale a pena agora a gente escutar o Otávio, né, essa parte de coordenação do projeto de expansão que ele tem feito pela SECOM, e já me coloco à disposição aí na reunião e após dela para tirar qualquer dúvida também no sentido de estabelecer os processos, né, que envolvem essa parceria. Obrigado. Bom, quero agradecer mais uma vez o convite, Juliano e Lusca, meus amigos e companheiros aí da EBC. Vamos falar um pouquinho desse projeto, então, rapidamente, para que a gente possa ter um tempo para responder as perguntas. Eu acho que é importante a gente começar falando, Lusca, que esse é o momento único, é o momento da maior expansão da história da comunicação universitária no Brasil. Isso não é exagero. Se a gente pensa em termos de rádio e televisão, as universidades federais hoje, ou melhor, até outubro, né, até o iniciozinho de outubro, elas operavam cerca de 50 emissoras de rádio e televisão somadas. Estou falando das universidades federais especificamente. Nesse ato, citado pelo Jean, no dia 17 de outubro, 32 universidades federais se comprometeram a integrar a Rede Nacional de Comunicação Pública, se propondo a operar mais de 70 novas emissoras, ou seja, só nesse movimento já foi possível dobrar, né, em termos de expectativa, o tamanho dessa rede. Mais do que isso, se a gente considerar o número de novas emissoras de rádio,
o que estamos fazendo é dobrar também a Rede Nacional de Comunicação Pública, que hoje conta com 41 emissoras de rádio e 70 emissoras de televisão. Então, vejam que a comunicação universitária ela se coloca num outro patamar nesse momento do país e nesse momento de rediscussão da comunicação pública no país. Então, primeiro, é importante a gente fixar essa ideia. A gente está falando do maior movimento de expansão da comunicação universitária da nossa história. E isso, a partir de uma demanda reprimida de algumas décadas, na verdade, né? As primeiras emissoras universitárias datam da década de 60. Demoramos, mas chegamos aqui para poder viabilizar uma expansão que as universidades merecem, né? A gente está falando de instituições que executam na ponta, ou que dialogam com a sociedade na ponta e levam informação, levam ciência, levam educação, e nós na SECOM estamos convictos de que essas emissoras vão apenas qualificar toda a comunicação pública do país. É importante falar, hoje eu sou assessor da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. É uma secretaria nova, que tem uma série de atribuições, dentre as quais atuar no que se refere à integridade da informação, no combate à desinformação. Além disso, atua na área de educação midiática e fomento à diversidade e ao pluralismo na mídia. Então, essa atividade de expansão, essa iniciativa de expansão da comunicação pública se encaixa nessas nossas competências, e a gente está muito feliz que esse projeto está fluindo tão bem e está gerando tantos frutos. E aí a gente conhece várias histórias de universidades que passaram algumas décadas, né, esperando a sua emissora de rádio, esperando a sua emissora de televisão. A própria Federal de Juiz de Fora, da qual você é professor, Ilusca, é uma dessas universidades, né? Quantos anos se passaram? Quando foi a primeira vez que você ouviu falar na tentativa da UFJF de buscar uma emissora de rádio, né? Eu também cito muito a UNB aqui em Brasília, porque eu ouço essa história da UNB já há muito tempo. Sou servidor de carreira. Há 10 anos atrás, eu já ouvia isso quando estava no Ministério das Comunicações, por exemplo, mais de 10 anos atrás. Então, essa é uma realidade muito comum entre as universidades federais. E esse sonho, eu diria, está se concretizando nesse momento. E como está se concretizando nesse momento? E vejam, a gente não está falando apenas de universidades federais, a gente está falando também dos institutos federais, que tem uma demanda mais recente, porque eles são, grande parte dos institutos ou melhor, foi criado mais recentemente, mas também tem uma demanda muito consistente no que se refere a novas emissoras de rádio e televisão, e estamos falando também de universidades estaduais e universidades municipais, ou seja, todos os parceiros públicos, né, que podem se somar à Rede Nacional de Comunicação Pública a partir de uma operação compartilhada com a EBC. E como é essa operação compartilhada? Vários de vocês talvez lembrem, lá de trás ainda, ao tratar dos processos de radiodifusão, de novas rádios, novas emissoras de televisão, era um processo extremamente moroso, extremamente longo, complicado. E aí, ao redesenhar, ou melhor, ao desenhar a ideia dessa expansão, neste ano de 2023, a gente tentou primeiro solucionar essa questão que eu chamaria de regulatória. E como isso foi feito? Num modelo muito próximo ao que a Câmara dos Deputados pratica com seus parceiros já há alguns anos. Então, a EBC passou a solicitar as consignações ao Ministério das Comunicações e a própria EBC estabelece parcerias com as universidades federais, institutos federais e demais universidades públicas para a operação compartilhada. E como se dá essa operação? Ou melhor, antes disso, por que esse processo é mais rápido? A EBC ela tem preferência legal, ela tem prioridade legal na solicitação de consignações. Então, assim como a Câmara dos Deputados, como o Senado, como o Poder Judiciário, a EBC ela não tem que aguardar um edital, ela não tem que competir com outras entidades, ela é a própria União prestando serviço. Então, esse é um diferencial importante. Ela tem a preferência legal. Além disso, é um processo que termina no próprio Ministério das Comunicações, né? Ele não segue as outras etapas de processo de outorga de radiodifusão. Então, esse é um processo bem mais rápido. E como se dá essa parceria? Qualquer universidade pública, qualquer instituição de ensino superior pública, melhor dizendo, pode manifestar à EBC a qualquer tempo seu desejo de operar emissora de rádio ou de televisão em parceria com a própria EBC. O que a EBC faz a partir daí? Primeiro, a EBC estabelece todo o diálogo necessário com o Ministério das Comunicações e com a Anatel. Então, a EBC cuida de uma parte que sempre foi muito difícil
para ser tratada pelas próprias universidades e pelas próprias instituições públicas de uma forma geral, né, que antes tinham que vir a Brasília, dialogar, muitas vezes não tinham conhecimento técnico necessário para fazer esse diálogo com o Ministério das Comunicações ou com a Anatel, por exemplo. Né? A EBC cuida desse diálogo, a EBC faz as pontes necessárias. Além disso, a EBC presta toda a assessoria necessária do ponto de vista técnico, operacional, de engenharia. Então, a EBC desenha os projetos técnicos, elabora os projetos técnicos, ela dá apoio às universidades no que se refere à licitação para a compra de equipamentos, dentre outras atividades. A EBC também pode capacitar os profissionais técnicos das próprias universidades, dos institutos de ensino superior de uma forma geral, melhor dizendo. Além disso, a EBC fornece toda a sua programação para uso livre por parte das instituições parceiras. Então, no caso de televisão, TV Brasil, no caso de rádio, Rádio Nacional e Rádio MEC, são as próprias parceiras que escolhem a programação que será utilizada. Existe um limite mínimo, então todos os parceiros têm que veicular pelo menos 4 horas de programação diária de rádio, ou 10 horas e meia de programação de televisão da EBC. É possível veicular mais? Sim, é possível. Né? Várias universidades estão começando a compor as suas equipes, a montar as suas equipes para a operação dessas emissoras. Então, provavelmente, elas vão começar veiculando 20, 15 horas de programação da EBC e, aos poucos, conforme a equipe for se constituindo, essas universidades vão diminuir a programação dedicada à programação nacional, né, a programação vinda da EBC, e vão passar a ter mais conteúdos locais. Não tem nenhum problema nisso. É possível fazer esse tipo de arranjo e, enfim, garantido aí esse mínimo de horas que eu citei anteriormente. 4 horas de rádio, e 4 horas de programação de rádio e 10 horas e meia de programação de televisão. Então, e os parceiros também escolhem a programação que vão veicular. Não é a EBC que define, são os próprios parceiros que definem qual a programação da EBC que veicularão conforme o seu interesse, né? Conforme o interesse local. Outra informação importante, a EBC ela pode ter mais de um parceiro por município. Então, digamos que haja, num município específico, X qualquer, uma universidade federal que já é parceira da EBC. Ainda assim, a Universidade Estadual também pode ser parceira da EBC, ter uma outra emissora independente dessa da Universidade Federal, e a EBC vai articular esses parceiros, ela vai dialogar com os parceiros para que se evite que a mesma programação seja veiculada nos mesmos horários. Né? Então, a EBC ainda faz esse apoio no sentido de articular os parceiros locais. Os parceiros, por sua vez, se comprometem com a programação local e se comprometem com os custos relacionados a essa operação, tanto os custos de instalação quanto os custos de operação no dia a dia. Então, é um modelo que, a meu ver, é factível, tanto para a EBC quanto para os parceiros, e, o mais importante disso, viabiliza a expansão da comunicação pública no país, viabiliza a expansão da comunicação universitária no país. O que são pontos fundamentais, são os objetivos dessa nossa iniciativa. Eu queria chamar a atenção, a gente está falando numa associação de pesquisadores, né, na Intercom, então eu queria chamar a atenção para o papel dos pesquisadores nessa iniciativa. Né? Como os pesquisadores podem ajudar e podem contribuir com a expansão da comunicação universitária e com a expansão da comunicação pública. Um primeiro ponto é pensando ou encarando esse movimento, né, encarando as novas emissoras como uma possibilidade de ampliação do diálogo, né, com a sociedade. Então, se a gente pensar no tripé clássico da educação universitária, né, se a gente pensar essas emissoras, elas podem ser vistas como elos significativos para o desenvolvimento de ações de extensão, por exemplo. Né? Então, é fundamental que os pesquisadores atuem diretamente nessas emissoras. É fundamental que vocês, que estão na ponta, né, pesquisadores, professores das universidades ou de instituições de ensino superior públicos, de uma forma geral, possam participar da programação, possam ter seus programas ou possam ajudar na elaboração, na produção de programas específicos dessas emissoras, estreitando o laço da universidade com a comunidade que a cerca. Além disso, essas emissoras são também espaços para a formação de novos quadros. Elas são espaços para capacitação de alunos em formação. Né? A gente tem alguns casos de emissoras, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que foram as primeiras emissoras, em Natal especificamente, que foram as primeiras emissoras dos seus municípios. Agora, nesse exato momento, algumas das emissoras, inclusive, que estão se projetando, serão as primeiras emissoras dos seus municípios, as primeiras emissoras locais dos seus municípios. Então, esse
Vejam, a gente está falando de uma história da radiodifusão brasileira de 70 anos, no caso da televisão, né, e de 100 anos, no caso do rádio, aproximadamente. Mesmo assim, ainda existem municípios no Brasil que não contam com emissoras de rádio, emissoras de televisão locais. E essas, em alguns casos, serão emissoras universitárias, né? Então, essas emissoras universitárias também continuarão atuando na formação de profissionais locais, e isso vale também, obviamente, para centros maiores que já contam com emissoras. Então, a gente acredita que os pesquisadores ligados à Intercom e que a própria Intercom podem atuar diretamente nas emissoras. Além disso, a gente conta com os pesquisadores da Intercom no acompanhamento da implantação dessas emissoras, né? Seja dando suporte interno, seja apoiando internamente a reitoria e a política de implantação, a política de comunicação das instituições às quais os pesquisadores estão vinculados, bem como acompanhando o processo de implantação como um todo, fazendo pesquisas sobre isso, publicando sobre isso, apresentando as suas reflexões sobre esse processo. Vejam, a gente está falando da implementação de uma política pública. Para nós que atuamos, e eu atuo já também há muitos anos, na pesquisa em políticas de comunicação e na pesquisa sobre a regulação do setor, para nós, a gente está estamos vivenciando um processo vivo, né? Estamos vivenciando um processo atual de implementação de políticas públicas que merece ser acompanhado do ponto de vista da própria pesquisa. Então, a gente conta com a reflexão dos pesquisadores da área para fazer esse acompanhamento e toda essa discussão. E aí eu queria fechar essa minha intervenção inicial, além de agradecer o espaço, agradecer a parceria de todas e todos aqui presentes, lembrando que, mais uma vez, que esse é um momento único, não vivenciamos nada parecido até aqui no que se refere à comunicação universitária. É importante a gente ter a dimensão histórica desse processo, e a gente acredita que só com as universidades absolutamente engajadas no processo, com a comunidade acadêmica engajada na implementação dessas emissoras, é que, de fato, teremos diversas novas estações de rádio e televisão já instaladas no ano que vem, podendo contribuir com a comunicação pública, podendo desenvolver uma comunicação democrática, plural, garantidora de direitos. Eu fico à disposição, Ilusca, para conversa, para perguntas e debates posteriores. Obrigada, Juliano. Pergunto se a equipe está na EBC também vai ter alguma fala. A gente pode partir já para as nossas conversas e demandas aqui do grupo. Juan Carlos, Jean, Maíra. A gente fica no aguardo aí das perguntas, dúvidas, esclarecimento. Estamos à disposição. Então, tá joia. Vou aproveitar aqui começar registrando vários comentários. A gente tem recebido aqui no nosso canal no YouTube, e a gente fica aqui nos dois espaços, né? Então, a gente também está transmitindo pelo canal da Intercom no YouTube, né? Quem não conseguiu se inscrever para participar desse momento de debate aqui previamente, pode também acessar, e a gente depois vai compartilhar esse material, para que fique como registro, né? Acho importante a gente estabelecer nesse momento esse percurso, né, que pode facilitar um acesso maior das universidades e de outras instituições públicas, né? É uma comunicação que seja capaz de contribuir com a sociedade também com papel formativo, além do informativo e de entretenimento, que as instituições públicas, com certeza, têm muito a contribuir. Especificamente no caso da UFJF, Otávio, realmente é um sonho. A pergunta que você me fez há quanto tempo que eu sei desse desejo da UFJF, né? Eu entrei na UFJF em 2004 e desde então eu sei desse desejo da UFJF. Uma aluna nossa de mestrado, na UFJF foi também nossa aluna de graduação, registrou no chat aqui pelo YouTube que a UFJF já teve outras duas web rádios, uma rádio escola. Com certeza a gente tem que entender o papel importante desses espaços, né? Mas a gente tem a importância também grande a gente ter a possibilidade de conversar com as pessoas, independente da mediação da tecnologia, né? Diretamente nas ondas de rádio, com a legalização, com a segurança, né? De ter uma rádio funcionando. E aí, a partir da experiência da UFJF, eu queria começar a fazer uma primeira pergunta, né? A UFJF começou a concretizar o desejo de ter uma emissora de rádio, inicialmente por meio da mediação da fundação, né? Uma fundação de apoio à pesquisa da UFJF, né? Uma fundação
que é uma entidade de direito privado, né, vinculada ao Estado de Minas Gerais, né, privado, mas vinculada ao Ministério Público Estadual, que era essa orientação à época, da melhor maneira de fazer via fundação. E a gente teve bastante problemas em relação a isso, em relação à capacidade dessas fundações de captarem recursos e de gerirem as rádios, e acabamos não conseguindo, de fato, concretizar o sonho da rádio, colocar a nossa rádio no ar. E agora uma mudança nessa maneira de encaminhamento, né? Então, eu queria ouvir vocês, né? Em que medida que esse novo caminho torna mais possível, né? Essa concretização dessa etapa, quem tem interesse, como poderia fazer, né? Para fazer essa adesão, como é que seriam os percursos, né? Na sua apresentação você falou um pouco das competências, né? Mas para poder estimular pessoas que têm interesse, como é que seria esse percurso? Por que esse caminho agora é um caminho mais tranquilo, né? Em que medida isso também, além de facilitar e agilizar esse processo, nesse esforço aí que reúne vários ministérios, também pode dar mais segurança jurídica para as próprias instituições? Eu vou começar e aí passo para o pessoal da EBC. Mas queria chamar a atenção, Ilusca, primeiro, você falou sobre rádio escola e rádio web, né? A gente, acho que na verdade tem um elemento anterior, né? Muitas pessoas ainda se preocupam, ainda se perguntam, mas o rádio e a televisão ainda chegam a muita gente? Quando a gente está num grande centro e com acesso fácil à internet, a gente ouve esse tipo de pergunta, e a resposta é claro que sim. O brasileiro dedica, em média, mais de 5 horas diárias à televisão, em média, mais de 4 horas diárias ao rádio, né? Esses são números muito expressivos, se comparados com outros países, e 80% desse tempo costuma ser dedicado à programação linear, ao rádio tradicional, à televisão tradicional, né? Isso são dados de pesquisa do ano passado da Cantar Ibope. Então, me parece importante a gente frisar que rádio web, rádio escola podem sim ser elementos importantes para o desenvolvimento da comunicação local, mas eles não se comparam em termos de alcance à rádio tradicional, né, que todos nós conhecemos, e à televisão tradicional, né? Eu queria começar por esse ponto. Sobre as fundações, Ilusca, falando também como servidor público e pesquisador, né, há cerca de mais ou menos uns 20 anos, 30 anos, década de 90, essa era uma tendência, e na verdade talvez tenha sido uma orientação de algum governo da década de 90, enfim, de que as universidades deveriam preferencialmente recorrer às fundações. Não, até onde eu sei, não há legislação que tenha obrigado isso, né? Mas várias universidades, de fato, recorreram a fundações para viabilizar suas emissoras de televisão e de rádio. Algumas dessas emissoras estão no ar até hoje, várias não estão, né? E esse relato de universidades que encontraram problemas depois com a fundação, esse tipo de relato é muito frequente, né? Os mais diversos problemas, né? A fundação se mostrou inviável economicamente, a fundação rompeu com a universidade, a fundação não estabelece uma relação boa com a universidade, enfim, né? A gente respeita, claro, universidades que queiram fazer esse tipo de parceria, não tem, enfim, nenhum problema nisso, né? É uma questão interna de cada universidade de viabilizar essa parceria do ponto de vista jurídico. Mas o que a gente está falando aqui é de um outro modelo, né? Um modelo em que a EBC se responsabiliza, e a EBC é a entidade federal, né, vinculada ao governo federal, responsável pela exploração de serviços de radiodifusão e responsável pelo serviço de comunicação pública no âmbito federal, e a EBC estabelece essa parceria com outras entidades da administração pública federal, que são as universidades federais, os institutos federais, e também com entidades, vai estabelecer também com entidades da administração pública estadual e municipal, né? Instituições de ensino diversas. Bom, nesse modelo, me parece que há uma segurança jurídica muito mais clara, né, do que numa relação com a fundação, além de todas as vantagens que eu procurei abordar na minha fala inicial. É claro que a Procuradoria das Universidades analisa o acordo de cooperação que é estabelecido entre a EBC e as universidades federais, né? E como já ressaltou, 32 universidades federais já assinaram esse acordo, outras ainda assinarão, né? Estão no processo de instrução dos processos, instrução, apresentação da documentação pertinente. Então, me parece um modelo bastante seguro do ponto de vista jurídico, né? Acho que a EBC pode complementar também, inclusive informando quais são os próximos passos, ou quais são os primeiros passos para aquelas universidades que não se manifestaram no primeiro momento e querem se manifestar a partir de agora. Obrigada, Otávio. Vou passar para o pessoal da EBC, mas queria registrar aqui que, pelo chat, uma manifestação do Francisco Machado, né, que é
vice-coordenador do Grupo de Pesquisa de Estudos de Televisão e Televisualidade, também é diretor da TV Unesp e atualmente foi eleito presidente, né, da Associação de Rádios de Televisões Universitárias, né, da BTU. Então, ele fez uma manifestação dizendo que as universidades não podem perder essa oportunidade, mesmo que a princípio não tenham dinheiro para estrutura e custeio. Os recursos podem ser buscados de outras formas, mas mas oportunidade não. Que o que está em jogo é o modelo de negócio, não o meio televisão, que nunca deixará de ser relevante, que a forma de financiar pode mudar também, a TV e o rádio serão sempre relevantes nesse momento. Então, com essa manifestação do Francisco Machado, a qual adero também, quero perguntar, então, para o Van Carlos, para o pessoal do EBC, animados por esse estímulo do Francisco, que a gente chama de Kiko, internamente, como coloca a primeira etapa para as universidades que têm interesse a partir daí para aderir a essa rede de comunicação pública. Ilusca, só uma complementação referente à fala anterior do Otávio quanto às fundações. No passado se teve essa orientação, sim, das concessões saírem pelas fundações, o que se tornou um problema para muitas universidades, né? Porque as fundações não são públicas, né? Elas são privadas, e muitas delas trilharam caminhos solos, sem as universidades. Então, nesse novo modelo, você tem uma segurança muito maior da relação, principalmente com as instituições públicas, né? Então, a relação é com a universidade e com a EBC. Então, tem uma garantia um pouco maior de uma continuidade num trabalho respeitando aquele interesse público da comunicação e também das instituições. Obrigado. Ilusca, excelente pergunta, tá? É recorrente essa questão envolvendo as fundações. Mas, primeiramente, agradecer a participação do Francisco também, tanto a Abruen como a BTU tem aberto espaços importantes e articulado essas parcerias com as universidades estaduais e municipais. Então, agradecer não só a manifestação, né, aqui no fórum, mas também todo o apoio aí no dia a dia que a BTU tem dado também nesse projeto. E referente a uma fala do Otávio, eu gostaria até de acrescentar que ele comentou, né, muito bem aí os estudos da Cantar Ibope, que menciona a potência que ainda se tem a partir dos veículos tradicionais, né, TV e rádio. E aí eu sempre gosto de acrescentar um elemento também, que é a credibilidade do meio, né? Nós sabemos que o meio digital ele tem aumentado também essa capilaridade de pessoas, né, de usuários, mas a credibilidade da televisão, principalmente do rádio, ela tem aumentado por esses estudos. Então, uma importância muito grande nesse combate às fake news, né, de fato orientar e informar a sociedade por meio desses veículos. Tá? Referente à fundação, a gente até entende o porquê dessa recomendação, né, tudo que eu e o Otávio nós já conversamos, né, não há nenhum tipo de questão legal que vincula a necessidade de utilização da fundação para adquirir as outorgas, as universidades adquirirem as suas outorgas. Mas é porque a expectativa é que essas fundações alcançassem recursos por meio, inclusive, de publicidade mercadológica, daí evoluir, inclusive, para outorgas comerciais, o que eu acho que acabou se tornando algo infrutífero, porque a própria vinculação à universidade, você precisa também vincular a atividade aos princípios objetivos ali da universidade. O que acontece com a EBC também, né? A EBC, com as suas outorgas, ela é vinculada no tocante à publicidade apenas a apoio cultural e publicidade institucional, o que existe uma oportunidade de receita nesse sentido. Tá? Referente às fundações, e aí aqui nós já temos diversas universidades federais que participam da RNCP por um longo tempo, e a gente acompanha essas dificuldades, né? Muitas fundações acabaram realmente abrindo falência, né, enquanto instituição e entidade privada, e aí você tem toda uma amarra dessas outorgas e dos acordos e contratos que ela celebrava pela universidade. Então, se você tiver como, é até a recomendação que nós damos hoje, se tiver como explorar a universidade, os benefícios da universidade, não causando nenhuma insegurança para a universidade, é um caminho interessante. Caso contrário, é preferível que a universidade realmente assuma, seja por um núcleo, né, ou alguma área específica, né,
alguma estrutura específica, a condução desse canal. Tá? E aí, quando eu falo de explorar a fundação, se no regramento for possível que ela explore apenas a parte financeira desse canal, mas a gestão fique de forma declarada que é da universidade, talvez seja um caminho. Caso contrário, realmente ratificar aqui o que o Otávio já falou, que é interessante que a própria universidade assuma isso. Sofremos, do ponto de vista agora, passando para a questão da outorga, né? A EBC, ela organizou essa rede, hoje nós temos a norma de rede que trata de toda essa parte administrativa, né, desse vínculo, mas também a oportunidade de operação de outorgas, ter mais de um parceiro por localidade, a importância dessa rede ser forte, com o maior número de parceiros, de forma a dar oportunidade de você alcançar uma gama de conteúdos, né, conteúdos que a gente já sabe que são produzidos e de excelente qualidade por essas diversas emissoras. E aí, quando a gente vê as universidades, muitas delas são referência nos estados, ela acaba ocupando a parte científica e também cultural de muitos estados. Então, é importante tê-los na rede CP e conseguirmos avançar realmente com a maior diversidade de conteúdos nessa grade, nessa coordenação por parte da EBC. Considerando isso, todo esse arranjo, foi possível que as outorgas da EBC fossem utilizadas pelos parceiros nesse modelo que nós propomos hoje. Né? Declarando aqui que a grade majoritariamente será local, né? Seria de produção e de exibição dessas emissoras que são nossas parceiras. Então, para a TV, a gente tem um mínimo de 10 horas e 30, e a gente sempre coloca esse elemento mínimo porque cada emissora está em um tempo, né? Em uma condição. Então, pode começar com mais programação nacional e, à medida que aumentar sua força de produção, diminuir o conteúdo nacional e incluir conteúdos locais. E para a rádio, porque o próprio veículo já tem uma identidade muito local, né? Você tem que estar próximo do público, esse número é ainda menor de participação nacional. A gente coloca ali como contrapartida, que deve ser estabelecido em qualquer ACT, o mínimo de 4 horas. O restante da programação toda à disposição do parceiro. Lembrando, só reforçar, né, que esse parceiro ele vai ter autonomia na programação e, inclusive, a escolha, seja da programação de televisão ou de rádio, será feito por vocês, né, pelos parceiros, selecionando conteúdos que têm uma aderência maior à perspectiva editorial que cada emissora dessas que vão participar passem, né, toquem a diretriz, né, dessa linha editorial. Tá bom? Espero ter, acho que, complementado aí e ter respondido a pergunta. Obrigada, Otávio, obrigada também, Juan Carlos, e também Maíra. A gente tem duas manifestações aqui, uma mais diretamente vinculada a essa temática, da Juliana Ostima Franco, que pergunta o seguinte: universidades que estejam com processo de outorga em andamento via fundação poderão ainda assim aderir à RNCP? Então, essa é uma pergunta mais diretamente vinculada a esse processo, né, de outorga, como é que seria esse processo, essa adesão, né? E uma outra pergunta é do professor Carlos Pernissa Júnior, que é daqui da Federal de Juiz de Fora e é pesquisador aí no campo da mídia digital, coordena o laboratório de mídia digital aqui no UFJF. Ele pergunta como fica a questão da digitalização, principalmente do rádio, neste momento de implementação destes canais. Se isso vai ser levado em conta, né, neste momento de adesão. E se, nessa perspectiva, se há uma possibilidade de digitalização do rádio no Brasil. Então, talvez a gente pudesse começar com a pergunta da Juliana, que vai nessa mesma linha do que a gente está conversando, e depois eu abro para vocês a possibilidade de responder o professor Carlos Pernissa. Eu estou aqui entre telas. Vou sair daqui da tela do Zoom para ver se tem mais perguntas lá na tela do YouTube. Otávio? Tá bom. Vou começar pela pergunta da Juliana, então. Juliana, é possível, qualquer entidade pública pode, que tem uma emissora de rádio e televisão, pode aderir à Rede Nacional de Comunicação Pública. Não são apenas essas que estão entrando agora nesse modelo que estamos propondo. Então, qualquer emissora que já esteja funcionando, por exemplo, de rádio e televisão, de uma universidade federal, ou estadual, enfim, né, qualquer instituição pública, e que não está na Rede Nacional de Comunicação Pública, pode acionar a EBC, pode escrever para a EBC, enfim, se manifestar no sentido de aderir à rede, né, e será bem recebido. O mesmo vale para aqueles processos de outorga que já estão em andamento. Até 2014, 2015, na verdade 2016, a gente teve
os planos nacionais de outorga para a radiodifusão educativa. Então, várias universidades federais concorreram, vários institutos federais também, e esses foram processos bem longos, né, por uma série de motivos. Vários desses processos ainda não terminaram, estão no Congresso Nacional, voltando para o Ministério das Comunicações, ainda estão indo para o Congresso Nacional, enfim, né, por diversos motivos. Mesmo esses que ainda estão em curso, quando forem concluídos, também essas emissoras poderão aderir à Rede Nacional de Comunicação Pública, se quiserem. Tá? Então, não há nenhum impeditivo nesse procedimento. E, além disso, também as emissoras que já funcionam hoje, que não estão na Rede Nacional de Comunicação Pública, também podem aderir. É uma questão de se manifestarem seu interesse junto à EBC e observarem essas regras simples, eu diria, né, no que se refere ao mínimo de programação veiculada. Já respondo o professor Carlos também, Ilusca? Pode sim, pode sim, Tá, mas eu vou aproveitar, talvez pedir, ó, talvez como o professor Carlos é também da UFJF, vou pedir para ele esperar só mais um cadinho, porque chegou tá no bom. YouTube uma outra pergunta que também é mais nessa linha, que é a pergunta do Paulo Roberto Santias. Se estiver errado, Paulo, você, por favor, me perdoe a sua pronúncia, tá? Que é jornalista e apresentador da rádio. Pergunta da rádio UDESC FM de Florianópolis. Ele pergunta que se houver o caso de duas emissoras públicas e educativas na mesma cidade, se há algum critério de participação. Tá, Paulo, as duas emissoras públicas educativas podem aderir à Rede Nacional de Comunicação Pública. Tá? A EBC ela pode ter mais de um parceiro por município, e a própria EBC assume o compromisso de dialogar com esses parceiros para que, na medida do possível, eles não veiculem ao mesmo tempo os mesmos conteúdos, né? Não transmitam a mesma programação ao mesmo tempo. Mas não há uma preferência do tipo, vai entrar a Universidade Federal, mas não vai entrar a estadual, ou vice-versa, não existe nada disso. A Rede Nacional de Comunicação Pública ela funciona de uma forma mais horizontalizada do que as outras redes tradicionais, né? Então, ela pode sim ter mais de um parceiro por município e a própria EBC tenta articular esses parceiros da melhor forma possível. Mas acho que vale também ouvir o pessoal da EBC sobre isso, sobre, inclusive, experiências nesse sentido. Juan Carlos, Jean, Maíra. Perfeito. Obrigado, então, pelas perguntas. Aproveitar e só complementar referente a Juliana. A gente está acompanhando todos os processos e a gente sabe que o processo direto da universidade ele tem uma esteira um pouco mais extensa, né? Você tem que ir a congresso, então ter a disponibilidade desse canal. E aí eu acho que a grande coisa desse projeto que está sendo apresentado agora é essa oportunidade de avançar com algumas etapas a menos por meio dessa outorga da EBC. O processo de licenciamento de canal da EBC, existe uma precedência, tanto EBC, Câmara, Senado. Então, solicitamos ao Ministério das Comunicações a consignação e uma avaliação da Anatel para o licenciamento. Tá? Então, temos estimulado a manter a outorga, o pedido inicial, mas trabalha a parceria de uma outra outorga com a EBC, que muito provavelmente essa segunda outorga vai sair ainda mais rápido, independente do momento de ter solicitado, da solicitação da universidade. Temos casos de 10, 15 anos realmente por esse pleito. O Otávio mesmo falou da UNB há 30 anos aí, em busca desse canal. Então, vale a pena startar esse processo. Se lá na frente avançar essa segunda outorga, pode inclusive implantar um segundo canal com uma outra linha editorial. A própria EBC traça duas linhas, né, nas suas rádios de conteúdo e a parte musical. Temos a Rádio Nacional, música popular brasileira, e temos a Rádio MEC com música clássica. Então, pode-se pensar em algum clássico e também a questão do conteúdo educativo. Então, pode-se pensar em algo nessa linha, mas eu sugiro que manifeste interesse e a gente avance também com esse canal da EBC. Tá? Referente à contribuição do Paulo Roberto, questionamento, sim, a EBC ela pode celebrar mais de uma parceria com localidade. Para o rádio é ainda mais fácil essa negociação, porque nós estamos falando apenas de o mínimo de 4 horas, né? Estamos falando de 4 horas de programação das rádios da EBC e nem precisa ser de maneira simultânea. Então, a gente consegue realmente articular 2, 3 parceiros com facilidade por localidade. Né? O interesse da EBC é levar o seu conteúdo, tornar possível o acesso ao seu conteúdo por meio dessas parceiras e dar oportunidade de produção
veiculação de conteúdos locais, né? Toda essa, como eu falei, essa proximidade do público e contar também com esses conteúdos nas grades nacionais, seja da TV Brasil ou das suas rádios, né? Rádio Nacional e Rádio MEC. Obrigada. Então, a gente vou passar, então, para o Otávio, a perspectiva da pergunta do professor Carlos Pernissa, que está lembrando aqui também que essa questão que se falava há muito tempo, está me lembrando aqui, eu lembro que a gente teve um Intercom Sudeste aqui em Juiz de Fora, em 2007, e naquele momento foi mais um momento de promessas que a gente teria nossa rádio. Foi anunciado uma rádio técnica experimental, que era uma modalidade que não existia na legislação, que seria a nossa eh, rádio, rádio de televisão, né, em 2010, nessa perspectiva toda, né? E então a gente tem essas mudanças de legislação, anúncios de legislação, né? E como é que isso pode também ser implementado agora com a perspectiva do rádio e TV digital? Essas rádios seriam digitais? Como é que seria isso? Acho que essa é a questão que o professor Carlos Pernissa tenta nos colocar. Tá. Antes de responder diretamente a ele, Ilusco, eu queria lembrar que nesse processo, no último mês menos de um mês e meio, né, um mês e 10 dias, a gente, ou melhor, já foram expedidas 30 consignações para a EBC operar em parceria com universidades federais, né? Então, vejam, em mais ou menos 30 dias, já foram 30 consignações. Uma delas é, inclusive, a emissora de rádio da Federal de Juiz de Fora, né? Então, agora está na mão da Universidade Federal de Juiz de Fora viabilizar os recursos, né, e implantar a própria emissora. Vejam, eu quero aproveitar para agradecer, inclusive, os meus colegas do Ministério das Comunicações e da Anatel, que estão efetivamente se dedicando à viabilização dessas emissoras, né, por entenderem o papel dessa política pública. Estamos falando num momento que é para já, né? Então, um número muito significativo de consignações já sendo reconhecidas. Aí a gente está falando de Juiz de Fora muito em função da sua presença, né, Lusco? Mas assim, a gente está falando de uma universidade importante do país, universidade federal importante, que aguardou por décadas e aí em um mês e pouquinho, na verdade, a Juiz de Fora especificamente foi no próprio dia do evento, né? Já foi viabilizada essa consignação da emissora de rádio. Então, queria só citar esse número de 30 consignações e aumentando, né? Não tem uma previsão de interromper esses processos, nada disso. A gente está falando de algo que, do ponto de vista regulatório, que sempre foi um grande entrave, né, historicamente, fruto de muita demora e tal, a gente está falando de uma solução muito rápida. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Sobre a digitalização, o primeiro ponto é que esse processo ele não depende e nem é influenciado pelo processo de digitalização. Então, no caso, a televisão digital já é uma realidade implementada em quase todo o país, né? E as emissoras que vão começar a operar, né? No caso da televisão, elas já operarão digital, né? Porque, enfim, nem existem mais outorgas e consignações analógicas, então serão emissoras de TV digital. No caso do rádio, o rádio não foi digitalizado e quem faz essa discussão, principalmente, é o Ministério das Comunicações, né? Então, compete ao Ministério das Comunicações tratar desse tema. O que eu posso falar, até por ter vivenciado esse processo quando fui do Ministério das Comunicações, é que lá atrás, né, a gente, na época eu estava no Ministério, inclusive, os últimos testes da rádio digital feitos de uma forma mais ampla, né, testando diferentes plataformas, testando em várias cidades, em várias condições, etc., são testes de mais de 10 anos atrás, né? Desde então não houve uma decisão. Naquele momento, estou falando lá de trás, né, de mais de 10 anos atrás, os testes, os resultados ficaram aquém do esperado, né? Vejam, de novo, estou falando de uma realidade passada. Então eu não sei de nenhuma sinalização de digitalização do rádio no curtíssimo prazo, né? Mas quem pode dar uma visão melhor sobre esse tema é o próprio Ministério das Comunicações. Mas independentemente de existir ou não a digitalização do rádio, esse nosso processo segue normalmente, né? São novas emissoras que começaram operando rádio tal como conhecemos, né? Analógico desde sempre, com todas as inovações técnicas que foram sendo viabilizadas ao longo dessas últimas décadas, mas são emissoras que entrarão no ar tal como as outras emissoras. Obrigado, Otávio. Tem uma pergunta do Tiago Severino.
como funciona o trâmite para o desenvolvimento do projeto técnico dessas rádios? A equipe da EBC visita o local, encaminha e elabora os documentos? Quem responde? Juan Carlos, Otávio? Vamos lá, Severino, obrigado pela pergunta. A gente até chegou a passar rapidamente por esse tema na apresentação, né, do Otávio. Sim, e aí respondendo a pergunta de maneira direta, sim, a EBC, todos os projetos relacionados ao canal e articulação com o Ministério das Comunicações e a Anatel é feita pela EBC, tá? E a gente apoia também a construção da estrutura necessária também para exibição e transmissão, apontando alguns caminhos. Mas os projetos técnicos referentes ao canal, sim, são da EBC. Isso é feito tanto pela articulação entre as equipes técnicas, a gente espera que cada universidade tenha pelo menos, às vezes nem um engenheiro, mas um técnico responsável para fazer essa articulação, onde a gente consegue adiantar alguns elementos básicos para o projeto técnico e conta também com algumas visitas para estabelecimento desses parâmetros mínimos para implantação. Então, os parceiros contam com essa assessoria. Sim. Queria até fazer um comentário sobre isso, Lusca. Algumas universidades, elas questionam se é necessário contratar uma equipe de engenharia, um escritório de engenharia privado nesse momento. Tal. Não é necessário. O primeiro contato a ser feito é com a equipe da EBC, que faz os estudos necessários, orienta a compra de equipamentos e assim sucessivamente. Aquelas universidades que não dispõem de um corpo técnico já qualificado para operar uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, essas universidades podem ter suas equipes treinadas pela própria EBC, né, em Brasília, ou enfim, né, é uma questão de combinar com a própria equipe da EBC e podem ter esse treinamento, né, passar por um treinamento junto à própria EBC. Obrigada. Nesse momento, a gente não está registrando mais perguntas, então a gente que é jornalista vai aproveitar para perguntar mais perguntas também para vocês. Otávio falou da importância, né, do combate à desinformação entre as ações que estão no escopo das atividades dele. Eu fico pensando em que medida essa rede nacional de comunicação pública também é um ator importante nesse sentido, na medida em que se reúne a universidades que seriam centros e outras instituições de ensino, né, centro importante para esse papel formativo de combate à desinformação. Então, aproveitando, inclusive, a presença da Maíra, né, também nessa nossa live, né, e nessa própria perspectiva do Cogecom, como é que isso pode participar? E dizer que a gente já vem namorando na TV Brasil algumas participações nesse sentido, né, algumas instituições de ensino superior já produziram materiais, já estão entrando nisso. Então, como a gente pensar nessa rede, a partir do potencial não apenas de exibir conteúdos da EBC, mas também de gerar parcerias entre as universidades para entrarem na grade de programação da EBC em rádio e televisão. Eu acredito que esse seja um outro ponto importante do que há de positivo nessa parceria, né? Da gente realmente se constituir enquanto rede, enquanto produção de conteúdo de comunicação pública. E as universidades têm um espaço muito significativo nesse sentido, não só para a divulgação da ciência, mas também de tudo aquilo que a gente discute no âmbito dos nossos cursos de comunicação e nas outras instâncias de produção de conhecimento da universidade. Então, quando a gente forma uma rede com várias instituições de ensino, a gente consegue produzir conteúdos com qualidade também e qualificar essa rede, qualificar essa produção nacional. Então, o que se espera como vantagem dessa expansão com esses parceiros especificamente, que são as universidades, é que a gente tem uma qualificação também no conteúdo produzido em rede, que não seja somente uma expansão de sinal, mas que seja uma expansão também na produção de conteúdo. E aí, em todos os sentidos, né? Tanto para a grade nacional, quanto para parcerias entre as próprias afiliadas, entre as universidades, para se criar espaços comuns nessa produção de conteúdo. Acho que é algo que o campo público espera há muitos anos, né? E a gente vê se concretizando nessa ação de expansão da rede por meio dessa parceria com a EBC. Otávio, por favor. Fazer um comentário rápido também, Lusca, sobre isso. Muitas vezes, com a correria do dia a dia, a gente perde a dimensão de onde a gente está falando, do local onde a gente atua e do que ele representa, né? Quando a gente fala em uma rede nacional de comunicação pública que passa a agregar de uma forma tão preponderante, né, tão consistente, emissoras universitárias, a gente está trazendo para essa rede
quer dizer, várias universidades já estavam na rede, mas agora a gente está trazendo várias outras em um número muito maior. A gente está trazendo para essa rede aquelas entidades que nos momentos mais difíceis do país tiveram na linha de frente de divulgar informação com qualidade, de fazer ciência, divulgar ciência e, digamos, implementar ciência, de levar educação, né, de levar debates consistentes e de interesse público. É isso que está sendo trazido para a Rede Nacional de Comunicação Pública. A gente está trazendo para essa rede algumas das instituições de maior credibilidade desse país, algumas das instituições mais importantes deste país e que nunca faltaram ao país, mesmo nos seus momentos mais difíceis, né? E mesmo nos momentos mais difíceis recentes do país, né? O Brasil pôde contar com as universidades nos seus momentos mais difíceis recentes, e a gente tem certeza de que o Brasil continuará contando com as universidades e com as instituições de ensino superior de uma forma geral, né? Então é importante a gente ter isso claro. A gente está falando do maior movimento de expansão da comunicação universitária e pública do país, com instituições de qualidade, com entidades que têm uma inequívoca tradição, uma inequívoca credibilidade e que estarão prontas para levar informação de qualidade, educação, ciência e debater, estarão prontas para debater os grandes temas de interesse nacional. Estou de olho aqui, vendo se tem mais algumas manifestações no chat, no nosso grupo aqui. Queria, pensando um pouco também nessas perspectivas que a gente estava falando, né? Em que medida, na comunicação pública e nas universidades, a gente pode ter, de fato, uma rede para uma comunicação, para além de ser credível, com credibilidade, com caráter de cientificidade, muitas vezes associada às universidades, mas também na perspectiva acessível, né? Que é outro ponto que está no título da nossa live de hoje, né? Então, ressaltar como que as emissoras públicas têm desempenhado esse papel importante de oferecer comunicação acessível a despeito de a gente ter uma perspectiva legal de acessibilidade, né, que os canais e operadores de exploração comercial, né, muitas vezes não assumem. Então, como é que essa perspectiva de acessibilidade é pensada no âmbito da EBC e como é que isso pode também, de certa maneira, ser incorporado às universidades, numa dimensão, inclusive, formativa, né, para que a gente possa se preparar para também oferecer esse tipo de conteúdo. Vou fazer alguns comentários aqui e eu acho que até apontar algumas medidas práticas, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, é um desafio a rede agora se consolidar e ter maior participação dessas várias entidades, né? A partir das suas grades nacionais, dos seus veículos. Mas hoje, em 2023, só para apresentar alguns números, 470 matérias produzidas pela RNCP foram veiculadas nos jornais da EBC e mais de 250 horas de conteúdo artístico, enfim, documentários na grade de programação. Então, isso já começa a estimular. Uma coisa que nós estimulamos também é o intercâmbio de conteúdo entre os parceiros também, então montar polos, né, regionais para essa divulgação. E aí, quando a gente fala desse papel complementar também da comunicação pública, são pilares realmente da construção dessa grade, né, dessas grades. Então, a gente tem a perspectiva do ponto de vista de acessibilidade, né? Não a acessibilidade de recursos de acessibilidade, mas de fato tornar parte da programação acessível à sociedade. Temos a programação infantil, que desde que a impossibilidade de exploração mercadológica da programação infantil, os canais comerciais praticamente abandonaram, né, essas programações. Então, na comunicação pública, por meio dessa grade, né, desses canais, dos canais públicos, você pode acessar uma programação de qualidade infantil, conteúdos que só poderiam ser acessados em operadoras a cabo. Então, já é uma forma, né, de acessibilidade. E quanto aos recursos de acessibilidade em si, existe um cuidado muito grande também para que essa programação oferte conteúdos que sejam acessíveis. Então, todos os nossos conteúdos possuem interpretação em Libras, tem mais de 30 horas semanais de conteúdos com audiodescrição, legenda oculta em toda a programação. Então, a ideia é que a gente possa até aumentar, né, e quem sabe chegar a 100% dessa grade com todos esses recursos, mas hoje a EBC já oferta diversos conteúdos. Fora outras questões também de fomentar a produção independente, que a gente sabe que é tão importante, então, e também explorar a regionalidade na sua grade de programação.
Então, sabemos que são cases assim, importantes, que não são explorados de maneira ampla pelas emissoras comerciais, e na comunicação pública, na RNCP, você vai poder ter acesso a essa gama de conteúdo e recursos. Obrigada, Juan Carlos. A gente tinha uma questão aqui, repassada por um participante da nossa live aqui, da Adriana de Nazaré dos Santos. Queria saber se a Adriana prefere fazer, eu estava digitando aqui, se ela prefere fazer diretamente ou prefere que a gente leia a pergunta dela. Adriana? Às vezes ela não está com áudio acessível, então vou fazer a pergunta que está aqui colocada. Posso ler? Ela colocou aqui. Comunicação pública é confundida com conteúdo ideológico do governo. Como provar o contrário para o público? Acho que aí é uma questão que talvez o Otávio também possa ajudar, né? Essa falta de clareza entre os sistemas, né, público, privado, estatal, né, essa discussão que a gente há bastante tempo tem. Posso começar assim, Lusca. Tem uma dimensão, primeiro, conceitual, né? Quando a gente fala de comunicação pública, a gente não está falando da comunicação institucional de governo, a gente está falando de uma comunicação que é autônoma em relação, no que se refere à sua linha editorial, digamos assim, em relação a governos e ao mercado, né? É uma comunicação que se pauta pelo debate de grandes temas, segundo formatos que não costumam aparecer na mídia tradicional, muitas vezes, e que deve levar em consideração as mais diferentes observações existentes na sociedade, vamos colocar dessa forma, né, ou perspectivas existentes na sociedade. Isso não se confunde com comunicação institucional de governo. Historicamente, o Brasil tem uma tradição ainda incipiente de comunicação pública. Apesar da gente ter um sistema público de comunicação previsto na Constituição Federal desde 1988, as discussões sobre comunicação pública, ou melhor, as medidas implementadas pelo governo federal sobre comunicação pública são muito recentes se a gente considerar a nossa história. A gente está falando de uma empresa, no caso do EBC, que foi criada ali de 2007 para 2008. Então, é uma empresa que tem menos de 20 anos. Né? Isso é pouco tempo, né? Considerando uma perspectiva histórica. Além disso, neste meio tempo, né, entre 2007 e hoje, a gente teve ataques frontais à comunicação pública implementados em relação à própria EBC, né, ataques em relação à própria EBC. Dá para citar alguns, né? A gente teve um momento, em 2016 ainda, em que o Conselho Curador da EBC foi extinto, né? Era a principal instância de participação social, de controle social existente na própria EBC. Esse conselho foi extinto por medida provisória. Os dirigentes da EBC tinham mandato, até aquela época, por força da medida provisória convertida em lei lá de trás, 2007, 2008, os dirigentes tinham mandato fixo, né, o que lhes concedia, ou que lhes conferia, melhor dizendo, autonomia, ou maiores garantias de autonomia em relação ao governo federal, e a figura do mandato fixo foi extinta também, por essa mesma medida provisória de 2016. Então, esses são ataques significativos em relação à comunicação pública. Um ataque seguinte, aí já por volta de 2019, 2020, foi a fusão das duas programações de televisão. Então, até então, a EBC tinha uma programação de televisão dedicada à comunicação institucional de governo, né, o que na época se chamava NBR, e uma programação que era a TV pública, assim chamada, que era a TV Brasil. E mantendo-se o nome de TV Brasil, o governo federal, na época, fundiu as duas programações. Né? E isso, para o telespectador, acaba deixando confusa uma separação conceitual entre comunicação pública e comunicação institucional de governo. Algo que a gente vinha tentando construir desde 2007 de uma forma mais incisiva como país. Né? Então, sim, existe uma tradição muito recente de consolidação de construção da comunicação pública, ou da ideia de comunicação pública no âmbito federal, e essa ideia foi atacada frontalmente nos últimos anos. Bom, neste ano de 2023, algumas medidas importantes já foram implementadas no sentido de rever, né, ou de pacificar, ou de dar o entendimento que a comunicação pública tem que ter. Uma medida muito concreta, que pode ser observada por qualquer cidadão, é a separação dessas programações. Ou seja, a programação da NBR até 2019
era separado da programação da TV Brasil. Em 2019 elas foram fundidas e em 2023 elas foram separadas novamente. Então existe um canal específico, né, da TV pública, que continua se chamando TV Brasil. Existe um outro canal, o canal Gov, que é o canal do governo, o canal institucional, né, de notícias do Poder Executivo, ou de acompanhamento do Poder Executivo. Então, essa separação por si só, ela já é uma sinalização muito clara de que este governo entende a comunicação pública como, a meu ver, deve ser entendida, ou seja, algo dissociado da comunicação institucional do próprio governo. Então, me parece que esse é um sinal muito evidente. Agora, não sejamos, ou não tenhamos falsas expectativas. A construção do conceito de comunicação pública, não apenas no Brasil, mas em qualquer país que tem uma tradição de comunicação pública tal como a nossa, é um conceito que leva vários anos para ser construído. É um conceito que, até chegar a toda a população, até ser compreendido por toda a população, ele leva bastante tempo para ser compreendido e para ser defendido, né? Porque o que se espera é que a população observe e verifique a importância da comunicação pública e passe a defendê-la. Isso, tradicionalmente, em países que têm uma história próxima à nossa, no que se refere a modelo de comunicação pública, isso tradicionalmente leva tempo, né? E isso tradicionalmente leva a debates permanentes com a sociedade brasileira. Trazer as universidades para esse projeto para esse projeto de comunicação pública, de uma forma tão incisiva como a gente tem tentado trazer, inclusive um passo nesse sentido, né? Digamos, as universidades, elas são vistas como dissociadas de uma posição institucional de governo. Tradicionalmente, as universidades federais brasileiras, eu diria as universidades públicas brasileiras, elas são consideradas como centros com autonomia, né? Existe a figura jurídica da autonomia universitária, mas eu estou falando de algo que vai além. Ou seja, de uma autonomia ideológica, de uma autonomia reflexiva em relação a qualquer governo. E a universidade é sempre vista como um espaço plural, como também deve ser vista a comunicação pública. Então, trazer as universidades para esse projeto de construção de comunicação pública também contribui para a comunicação pública nesse sentido. Significa trazer entidades autônomas, conhecidas por sua dissociação de governos, né, de cada momento, e a gente consegue trazer também essa visão, essa perspectiva para a comunicação pública. Estava lembrando aqui que a EBC, em momentos anteriores, em momentos em que havia existência do Conselho Curador, chegou a celebrar também alguns acordos com universidades. A Universidade Federal do Ceará fez avaliação da programação infantil, a Universidade de Brasília, que fez avaliação da ouvidoria e de programa de rádio, Federal de Santa Catarina, que avaliou a programação acho que da Agência Brasil, e com a própria UFJF, né? Nessa perspectiva de parceria de avaliação de conteúdo, de trabalhar esses materiais, que talvez possam ser caminhos, né, de retomar esses diálogos, né, entre EBC, e acho que as universidades são, de fato, um espaço importante para esse caráter público, que se soma à ideia de uma comunicação efetivamente pública e acessível, né, para todos e todas, e, portanto, a importância dessa adesão de outras instituições. Nesse momento, eu não registro mais nenhuma questão aqui, nem no chat, e nem no chat aqui do Zoom, nem no chat do YouTube. Então, eu queria passar para os participantes de lá da EBC e depois para o Otávio, para as falas finais, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de vocês para conversarem conosco, né, esclarecerem essas perspectivas e caminhos para que a gente possa ter, muito em breve, uma ampliação ainda mais significativa e cidadã dessa rede nacional de comunicação pública. Obrigado, Luz. Então, só minha participação aqui, agradecendo novamente o espaço, e a Rede Nacional de Comunicação Pública está aberta aqui e à disposição também de tirar outras dúvidas que possam surgir para a gente poder avançar e, de fato, expandir com qualidade a RNCP. Tá? Obrigado. Quero, nessa mesma linha da fala do Otávio sobre a importância das universidades nesse lugar, eu acho que isso é
uma demonstração efetiva do quanto que se quer construir uma comunicação pública de fato, né? Então, as universidades, elas têm esse papel também, através da sua autonomia, de construir uma comunicação pública forte. Então, se juntando enquanto rede, tanto na qualificação desses conteúdos e avaliação, mas também na produção desses conteúdos. São importantes parceiros para a constituição dessa rede nacional. E agradecer também ao Otávio, que está sempre empenhado e à frente dessa articulação com os diversos campos da comunicação, com as universidades, com as demais instituições. E agradecer também a todos os colegas pesquisadores do termo. Também queria agradecer a oportunidade, só complementando a informação que o Otávio falou sobre a separação dos canais, né? A gente operacionalizou isso no dia 24 de julho desse ano. E hoje, especificamente, o canal Gov ainda reproduz alguma programação da TV Brasil. A partir de hoje, não vai ter mais nenhuma reprodução, né, então, o canal Gov ainda passava alguns programas da TV Brasil. A partir dessa madrugada, não vai ter mais a separação definitiva dos dois canais. Além desse processo de expansão, que eu acho que é uma forma da gente sinalizar a importância da participação das universidades, institutos federais, da comunicação institucional pública, trazer o debate científico, né, o debate da comunicação pública na ponta, seja das universidades estaduais, federais, seja institutos, é uma forma da gente consolidar uma rede. A gente sabe que uma rede forte, a gente vai conseguir consolidar uma comunicação pública forte. E o ministro anunciou um grupo de trabalho de participação social, que vai ser coordenado por ele. Já foi publicada a portaria semana passada, com ex-integrantes do Conselho Curador, com participação de pesquisadores, para a gente retomar a discussão sobre a participação social na EBC. Então, a gente vai ter uma reunião em breve para fechar um plano de trabalho e a gente retomar esse diálogo, e também está tramitando na Casa Civil o decreto que regulamenta o comitê editorial, que foi substituído lá na medida provisória pelo comitê, que era o antigo Conselho Curador. Então, a gente, nessa parceria aqui com vocês, a gente se coloca sempre à disposição e sinaliza que a participação das universidades, institutos federais, é uma forma da gente consolidar e fortalecer a comunicação pública, né? E reconstruir esse legado da comunicação pública, e a gente vai fazer isso juntos, um debate teórico, debate... eu acho que essa sugestão da Ilusca foi muito importante da avaliação, a gente considerar isso, e a gente, ao formar essa nova rede, a gente discutir e dialogar como a gente fortalece a comunicação pública, que a gente vai fazer isso andando, né? Trocando pneu com o carro andando. Então, a gente se coloca à disposição, mais uma vez, de todos e todas, e agradecer a Ilusca, ao Juliano, e especialmente também aí ao Otávio, por essa oportunidade. Muito obrigado. Também vou começar agradecendo, Ilusca, tanto o convite quanto a participação decisiva dos meus companheiros da EBC. O nosso secretário, João Brandi, é conhecido de várias e vários de vocês, tem uma longa trajetória de apoio, de defesa da comunicação pública, então podem contar sempre com a gente na Secretaria de Políticas Digitais e na própria SECOM, além, claro, da EBC. Quero chamar a atenção que o fortalecimento ou a construção desse novo momento da comunicação universitária e da comunicação pública com autonomia que ambas merecem, passa muito pela Intercom e passa muito pelos próprios pesquisadores, né? Comunicação se faz com pessoas e para pessoas. A gente precisa de vocês, a gente precisa de uma comunidade acadêmica engajada para construir e consolidar emissoras fortes e que desempenhem a função que elas devem desempenhar. Então, a gente conta com vocês nessa jornada. Quero deixar uma mensagem ainda otimista, já estamos, né? Mas eu quero deixar uma mensagem ainda mais otimista, que é a de uma contínua expansão desses meios, né? Uma contínua expansão dessa nova fase, aí, ou melhor, dessas novas emissoras universitárias. A gente acredita que outras universidades, outras instituições de ensino superior públicas vão se engajar nesse processo, e a EBC está
aberta a receber esses pedidos e conduzir esses pedidos como já vem conduzindo. Eu ressalto mais uma vez que a gente não está falando de simplesmente assinar um papel ou esperar alguns anos, não é isso, né? A gente está falando de realidades muito concretas. 30 consignações já foram expedidas num horizonte aí de um mês e pouquinho, né? Um mês e pouquinho. Então, a gente tem prazos, né? E as emissoras, elas, claro, elas podem ainda levar um tempo para entrar em operação, tem que passar por um processo de compra de equipamentos, enfim, algo natural, né, para qualquer emissora de rádio e televisão, mas a gente está falando concretamente da possibilidade de operação de novas emissoras a partir do ano que vem, né? Então, a gente conta com vocês, com a dedicação de vocês, com o empenho dos pesquisadores para que a gente torne esse projeto uma realidade e para que a gente possa, a partir do ano que vem, começar a inaugurar várias dessas novas emissoras de rádio e televisão, que certamente vão contribuir muito para a comunicação universitária e para a comunicação pública do país. Obrigado, Lusca, e obrigado, Intercom, pela oportunidade. Obrigado, Otávio. Obrigado, Jean, Maíra. Obrigado também, Ivan Carlos. A gente tem várias manifestações aqui no chat do Zoom e também no chat do YouTube, destacando a importância dessa conversa, como foi esclarecedor esse momento, né? E várias pessoas se manifestando da importância de uma comunicação pública, de rádios universitárias no Brasil, da importância de a gente também ter concursos públicos. Tem gente acompanhando a gente lá de Canaã dos Carajás, no Pará, um sinal de que o sinal e o desejo da comunicação pública alcança vários de nós em diferentes localidades, é um desejo antigo. Então, dizer que a Intercom é parceira desse projeto, a Intercom também acredita e defende essa ideia de uma comunicação pública cidadã, e esse é o primeiro momento, a primeira conversa, que a gente continua em diálogo. Aliás, o diálogo é uma das propostas da diretoria da Intercom recentemente empossada, que seja um diálogo constante, plural, diverso, como é a nossa sociedade, né? Então, a gente vai retomar essas nossas conversas muito em breve, e com certeza nos congressos regionais da Intercom de 2024, a nossa vice-presidente, professora Ariane Pereira, também já está em contato com a equipe do DBC para que a gente tenha também momentos, mini-cursos nos nossos próximos congressos regionais da Intercom em 2024. Muito obrigada a E, todos e Lusca, deixa eu todas. só fazer um último agradecimento Tá também. bom, Desculpa te interromper, mas tá quebrando o bom. protocolo. Comecei quebrando o protocolo, termino quebrando o protocolo, Não, mas agradecer ao as vivo, né, diversas. Otávio? Ao vivo É, tem isso, é isso. Então, agradecer tanto ao Ministério da Educação quanto das Comunicações, a Anatel, que tem participado dessa iniciativa, e vários parceiros que a gente foi somando, né, ao longo desse processo, a própria Intercom, Andifes, né, que reúne reitores de universidades federais, Ponif, que reúne os reitores dos institutos federais, a Broen, reunindo os reitores de universidades estaduais e municipais, a BTU, né, o Kiko falou ainda há pouco, né, agradeço até um abraço para o Kiko. Então, agradecer a todos esses parceiros e parceiras aí, entidades parceiras que têm apoiado esse projeto. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, então, a todos, todas e todos. E a gente encerra aqui para retomar em breve essa perspectiva de uma comunicação bastante cidadã, e inclusiva e pública.